Bem-vindo ao Contracapa. Maria da Glória Ribeiro acredita que uma carreira bem construída e gerida é determinante para a realização pessoal. Enquanto consultora de Executive Search, já entrevistou milhares de pessoas para satisfazer as necessidades de recrutamento de empresas dos mais diversos setores. Agora decidiu colocar o saber acumulado ao longo de mais de 20 anos ao serviço do público em geral, com a publicação do livro Eu Sou o Meu Maior Projeto, que está hoje em destaque no Contracapa. Olá, bem-vindo ao Contracapa. O que é que ele levou a aceitar o convite da editora para escrever este livro? Como sempre, foi o desafio, não é? Todas as pessoas são motivadas por desafios para terem uma ação. E eu também tive. Agora, porque é que eu aceitei de facto este desafio? Porque é que o desafio foi suficientemente forte para mim? Pensou um bocadinho, não é? Como escreve na introdução do livro. Pensei porque eu não quero, ao contrário da maior parte das pessoas, que me dá a ideia, até há uma frase de na vida tem que se fazer uma série de coisas, 3 ou 4 coisas, e uma delas é escrever um livro. Eu nunca tinha pensado nisso, nem essas crenças têm qualquer significado ou valor para mim, de facto, é a minha maneira de ser, é bastante livre e, portanto, nunca tinha pensado no assunto. Quando a Sofia Monteiro, a editora, me convidou e me explicou o que é que a editora gostava que eu escrevesse, eu percebi, por um lado, que de facto, se calhar, tinha a experiência e o conhecimento acumulado através das pessoas que deveria partilhar com as pessoas. De facto, por um lado, deu-me imenso prazer ver o livro no final totalmente escrito, é verdade, mas o ímpeto inicial foi quase aceitar um sacrifício, porque para mim foi visto no princípio como uma tarefa que ia ser muito hard, ia roubar tempo ao meu pouco tempo de lazer, que me permite ter o meu próprio equilíbrio pessoal. E, portanto, tive que pensar bem se era um esforço que eu conseguiria ou que quereria fazer. Não é conseguir, é se eu quereria fazer. Achei que sim. Achei que tanta coisa que as pessoas me ensinaram nestas 40.000 entrevistas aproximadamente que eu devo ter feito até hoje, tantas coisas que eu aprendi com aquelas pessoas, devia partilhá-las com toda a gente. E foi isso. O livro tem um prefácio de Daniel Traça, que é diretor da Nova SBE, e ele diz que hoje em dia os recém-licenciados, os jovens, normalmente estão muito desorientados e mesmo quando acabam os cursos não sabem antever ou não percebem onde é que querem estar dentro de 5 a 10 anos. Também tem essa experiência? Há ainda muita desorientação sobre o rumo profissional a seguir por parte de muitos recém-licenciados? O nosso trabalho de Executive Search, confesso, não atua nos júniores. No O início de Executive carreira. Search são pessoas que já têm algum tempo de carreira, têm na média 10, 20 anos de carreira. Porém, como eu ajudo, nomeadamente a Nova e a Católica também, mas nomeadamente a Nova, em alguns programas de apoio aos formandos e aos alumni, por vezes contacto com essa juventude, com essas pessoas que acabam mesmo os cursos. Eu acho que não é o ADN da juventude que hoje é diferente do que era há 20 anos. Provavelmente há muito mais oportunidades hoje e o mundo cada vez mais global, aliás, como o Daniel diz no prefácio, é um prefácio maravilhoso, na minha opinião, e este mundo global abre um conjunto de informações e de oportunidades também globais. E, portanto, imagine que você está a ter que decidir por 3 caminhos, pronto, tem uma decisão entre um e não os outros 2. Se tiver 3.000, teoricamente, fica ali, é mais difícil separar e ver o que é que poderá. Portanto, é mais a quantidade e a diversidade de opções do que propriamente agora as pessoas dessa idade
que têm menos capacidade decisional Ou que são mais já tiveram. inseguras. Ou... Sim, eu não me parece que seja isso. É fácil dizer, mas eu não me parece que seja isso. No livro, diz que a primeira coisa que todos devem fazer é conhecer-se. Exatamente. Esse é o primeiro passo, Isso é o saber primeiro passo sempre. o que se quer fazer, para onde é que se quer ir. Exatamente. Aliás, é isso desde logo que se começa a fazer. Quando, naturalmente, conhece os orientadores escolares e profissionais, aqueles psicólogos que trabalham com as crianças no 9º ano de escolaridade, ou a partir daí para os ajudar a escolher o que é que devem fazer a seguir. O trabalho que fazem é explicar-lhes o que há à frente delas e a utilidade dos vários cursos e das várias profissões, por um lado, e ajudá-los a conhecerem-se melhor. No mundo adulto é a mesma coisa. A maneira de ser e a personalidade deve ser levada em conta nessa escolha? Deve, como eu explico em alguns capítulos do livro. Evidentemente, o estilo pessoal, o nós gostarmos de estar, como se está aqui num estúdio, por exemplo, de uma maneira muito mais informal. Desde que eu entrei aqui neste edifício, até que cheguei aqui, todos os seus colegas estão absolutamente informais, estão casualmente arranjados, têm um tratamento de certeza absoluta, absolutamente informal. Isto é completamente diferente do ambiente que você encontra numa consultora, ou quando estou a falar das chamadas Big Four, as grandes empresas de consultoria, ou no ambiente que encontra num banco. Por exemplo, isto é só um traço, o traço da formalidade versus a casualidade. E não só, ambientes muito mais disponíveis para a flexibilidade do trabalho em si, outros até pela gênese da função que as pessoas ocupam não podem ser tão flexíveis. Portanto, as pessoas têm que ter em conta tudo. Se identificam com o produto e o desidrato, o objetivo da empresa. Há pessoas, por exemplo, que, por razões éticas, não trabalham, não conseguem trabalhar, não se conseguem imaginar trabalhar em determinadas empresas, que consideram que produzem produtos ou serviços nefastos à sociedade. Mas isso são decisões absolutamente pessoais. Outros não pensam assim. Portanto, sim. Outra coisa que diz é que a pessoa não deve deixar que a vida o leve, portanto, deve definir uma estratégia. Claro, claro. A ideia de que podemos andar por aí, as coisas hão de aparecer. Eu tenho reparado que as pessoas com esse tipo de atitude e que desenvolvem essa personalidade, em regra, quando têm a sorte de envelhecer, porque muitas vezes são muito mais expostas ao risco e, portanto, acabam a sua vida prematuramente, mas quando têm a sorte de escapar à morte e, portanto, envelhecer, normalmente não têm uma segunda fase da vida, a fase já madura, tão interessante quanto aqueles que sustentabilizam. É uma questão de sustentabilidade. É pensar Sustentabilizam os seus no atos. futuro e não viver apenas o presente. É pensar no resultado de um ato que se tem hoje. Tudo que nós fazemos tem repercussões em nós. Se você fumar, vai ter uma questão qualquer nos pulmões ou noutro sítio qualquer. Se alimentar mal, a mesma coisa. Ou se alimentar bem, a mesma coisa. Se fizer exercício físico, a mesma coisa. E uma má decisão profissional terá uma má implicações decisão no profissional tudo se pode corrigir ou tentar corrigir, também como falo aí, a reestruturação do seu caminho, porque não é aquele caminho, afinal não é isto e nunca é tarde demais para pensar. É possível começar de novo. Que se pode renascer, de novo, conforme exato. diz no livro, e independentemente da idade. Independentemente da idade, aí os americanos podem nos dar, de facto, uma lição. Eles culturalmente, diz-se assim, nos Estados Unidos as pessoas podem mudar de costa, quer dizer, da costa leste para a costa oeste, mudam de profissão, mudam de estilo de vida e ninguém tem nada a ver com isso. Até podem mudar de nome, requisitar a mudança de nome, sem nada de pernicioso ou de oculto, por uma mera questão motivacional. Isto é assim um exagero de um país novo.
Nós estamos no mundo velho, no mundo da Europa, as coisas são diferentes, a Com nossa outra cultura é cultura. diferente. Mas vale sempre a pena repensar, se for esse o caso. E quais são os principais obstáculos que impedem as pessoas de alcançar os seus objetivos? São elas próprias, sempre. São o facto de não terem feito aquilo que deveriam ter feito e que, apesar disso, não conseguem, ou se isso aconteceu, mesmo assim não conseguem corrigir aquilo que ainda não conseguem ter. Mas o obstáculo somos sempre nós próprios, desculpe interromper. O fatalismo, o conformismo, o medo do desconhecido. É. Falta de ambição também? Qual é o papel da ambição? A ambição, quando significa sermos determinados e voluntariosos e focados e com espírito de trabalho, de persistência para atingir um objetivo, é fantástico. Se a ambição significar eu destruí-la assim para chegar mais rapidamente ao seu lugar, é profundamente negativo. E mais cedo ou mais tarde, a sociedade, os seus colegas, a sua organização, quem a vê, quem olha, isto tudo fica analisado. Aliás, diz também que o percurso das pessoas é um rasto a que vai ficando. Exatamente. Não é? Por vários sítios por onde vai passando. E, portanto, a pessoa tem que garantir que esse rasto lhe vai ser favorável. Ou tentar que o seja. E mesmo que mude, como há bocadinho estávamos a dizer, que mude porque quer recomeçar de outra maneira, aquilo que fez que não seja uma nódoa, que se alguém vier a saber, nos seja pernicioso. Isso é uma tentativa, é claro. Por vezes a vida é complicada, as pessoas passam por situações muito complicadas que têm que resolver, mas há sempre uma esperança e um trabalho que se pode redesenhar para se tentar. Fala de marketing pessoal, que também é essencial. Mas a imagem tem que corresponder ao conteúdo, porque senão não resulta. Não resulta. Isso eu digo no livro, quando se fala de marketing, justamente tento transformar os items da teoria de marketing, com os P's, naquilo que se pode verificar, do seu ponto de vista pessoal, em cada uma dessas premissas. E para se construir uma forma de nos vendermos, portanto, de nos darmos a conhecer, de nos publicitarmos, mas tudo, o nosso conteúdo tem que corresponder àquele invólucro que nós criamos sobre nós próprios, porque senão os outros são tão inteligentes como nós. A ideia de que podemos enganar alguém é um erro e uma falta de inteligência. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão nos descobrir e a gente vê isso na sociedade. Qual é a importância das redes sociais para a construção desta imagem? É fundamental hoje em dia? Eu não digo que seja fundamental. Não é fundamental nós termos um televisor em casa e vermos este programa e os outros. Não é fundamental. Eu conheço algumas pessoas que decidiram não ter televisão. E podem dizer assim, mas veem nos outros devices que têm. Nem isso, quer dizer, não gostam. Portanto, não é fundamental. Agora, é absolutamente comum. Quer dizer, toda a gente está nas redes sociais. O que temos que dividir são as redes sociais de cariz, de lazer, como o Facebook, de encontro entre as pessoas, de comunicação factual entre amigos, como o Twitter, e não só, porque no Twitter também estão agências de comunicação que comunicam notícias constantemente. Mas a rede social profissional, que é credibilizada em todo o mundo, a única é o LinkedIn. Portanto, se me pergunta, devemos estar no LinkedIn com uma página profissional, não temos nada a perder em estar e poderemos ter a ganhar. Não devemos usar o suporte de uma rede social como suficiente e obrigatório para nos fazermos comunicar. Provavelmente tornou-se tão vulgar a comunicação através das redes sociais que alguém que se queira diferenciar tem que o fazer de outra maneira. Por exemplo. Como é que, e é outra coisa que diz no livro, é preciso marcar a diferença. Como é que as pessoas conseguem marcar a diferença?
Em que Sendo, aspectos? nós somos todos diferentes. A Carla é de uma maneira, eu sou de outra, só temos em comum a chamar-nos Ribeiro, por acaso foi engraçado. Mas todos somos diferentes, é como a impressão digital ou ocular. E, portanto, a nossa personalidade, o nosso perfil, também há de ser obrigatoriamente diferente de todas as pessoas no mundo, dos milhões de pessoas que há no mundo, no conjunto da nossa pessoa. E temos que valorizar isso, sempre. O que é que eu tenho de mais-valia em relação a outras pessoas que poderão ser concorrentes àquilo que eu quero atingir. E apostar nessas características. Apostar nisso. Maria da Glória Ribeiro, muito obrigada por ter vindo ao Contracapa. Fica obrigada. então a sugestão Eu Sou o Meu Maior Projeto. Obrigada por nos ter acompanhado. Tenha uma boa semana e boas leituras.